Olá, tudo bem? Estou com você aqui mais uma vez no nosso podcast Núntios, porque somos todos mensageiros do reino de Deus, todos aqueles dispostos a levar a mensagem especial. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu conheço há 28 anos, uma daquelas pessoas que você, quando procura uma baliza na estrada, para dizer quem pode ser meu porto seguro, você olha para ele. Um homem honesto, íntegro, servo do Deus Altíssimo, de um testemunho impecável, casado com a mesma mulher há mais de 30 anos, com 2 filhos maravilhosos, com um ministério balizado. É um sujeito assim, difícil até de falar dele, porque, como eu disse, ele está muito acima do meu nível, mas ele me deu a honra de estar com a gente hoje aqui, nesse podcast, para falar da sua vida, da sua história, e para mostrar para você que é possível, como é o propósito desse podcast. Você, de onde estiver, na situação que estiver, sendo obediente a Deus, chegar aonde você tem que chegar, porque Deus cumpre os seus propósitos. Estamos aqui com o meu amigo, pastor Bittencourt, José Bittencourt. Amém. Ótimo. Homem de Deus, Obrigado. Servo do Altíssimo, Obrigado. Deputado estadual por 3 mandatos, presidente da Assembleia de Deus de Santo André, professor. E aí, se eu for falar teu currículo, eu estava lendo aqui, Sim. eu coloquei aqui, todo que você colocou, comissão. Se eu for ler isso aqui tudo, já acabou o podcast. É verdade. Que eu vou ler 1 hora, irmãos, que é muita coisa. Mas eu quero saber, na verdade, Sim. além de cumprimentar os nossos telespectadores ou espectadores, né, que agora não é mais tele. Isso. Quem é José Bittencourt? Quem são seus pais? De onde você veio? Sua origem? O programa é seu. Vou aqui para me deliciar com os seus testemunhos, que eu tenho certeza que Maravilha. horas e horas não seriam suficientes. Seja bem-vindo. Meu amigo, meu irmão, apóstolo Mário Alberto, é uma alegria muito grande estar aqui com os amados e todo o pessoal da técnica aqui, cumprimentar, dizer que se constitui numa grande honra para mim estar neste momento aqui participando do Núntios, não é? Isso aí. Esse podcast que tem por objetivo mesmo motivar, incentivar e levar as pessoas, não é, exemplos, por assim dizer, mesmo porque nós temos o exemplo maior que é de Jesus. Sim. João 13,15 está escrito, palavras do Senhor Jesus: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, uma grande alegria. Quero dizer que quem é o José Bittencourt? José Domingos Bittencourt, nascido em 18 de agosto de 1957. Eu sou um servo de Deus. Amém. Me apresento sempre desta maneira. Você pode dizer, por que não apresenta primeiro as credenciais? Porque nós seguimos o pensamento paulino de Paulo, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então, primeiro ele se apresenta como servo. E não há, dentro da nossa existência aqui na Terra, um outro cargo tão sublime e tão, o privilégio de ser servo de Deus. E o privilégio de ser servo de Deus, e ainda mais ser por Deus honrado como seu servo, não é? A Bíblia diz em João 12:26 que é servo de Cristo quem o segue, é servo de Cristo quem o serve, e é servo de Cristo quem o Pai honra. E está escrito lá que o meu Pai o honrará. Então, uma grande honra. Eu gosto muito dessa expressão que João 1,12 diz: e a todos quanto receberam, Isso. deu-lhes o poder, que não é o poder power, é o poder de legalidade, Isso. de serem filhos de Deus. Filhos de Deus. Somos servos filhos, somos isso daí. entrelaçados. Veja, a filiação é algo tremenda nas Escrituras, né? Uhum. Aliás, nós éramos bastardos, mas pela ação poderosa do Espírito Santo nos adotou como filho. Deus nos adotou como filhos. Dando todos os direitos. Com todos os direitos, né? Quer dizer, servos elevados a uma condição de filho. E tem uma palavra em João 15 que Jesus diz assim: não vos
tratarei como servo, mas como amigos. Então, servo elevado à condição de filho, que é elevado à condição de amigo. Que é o confidente. Que é o confidente, exatamente. Porque o amigo ali de João 15 é o confidente de Deus. É isso daí. Eu tive um pastor há muitos anos atrás, chamado Ildefonso Trindade. Ele era um presbiteriano. Foi um dos primeiros professores que eu tive quando eu fiz a primeira faculdade de teologia aos 17 anos. Lá no interior da Bahia. E ele dizia assim: você já imaginou Deus sentando na sua casa para te contar um segredo? Esse é o nível de intimidade de um amigo. Que bom, que bom. Deus ir na sua casa para te contar um segredo. Então isso é maravilhoso. José Bittencourt, Domingos, é português não? José Domingos Bittencourt, não é? Domingos é português? Bittencourt tem 2 troncos, não é? Tem um tronco, uma linhagem, quer dizer, uma ancestralidade portuguesa e uma ancestralidade francesa. Okay. Dizem os meus pais, os meus avós e tal, que esse Bittencourt nosso é uma ancestralidade francesa, não é? Mas sou sergipano, nasci no estado de Sergipe, Tobias Barreto, aos 16, 17 anos. Até hoje é uma boa cidade, Tobias Barreto. Boa cidade. Conheço lá. É a base, é a capital do bordado ali, assim como nós temos Ibitinga, sim, aqui em São Paulo. É um centro, né? Exatamente, é um centro, é muito, muito bom. Então, nós com 16, 17 anos, o Senhor me levou para a igreja, não é? Através da minha mãe. Como foi seu encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus foi, eu digo, de conveniência. Conveniência qual? Uma menina, uma namoradazinha da escola, eu estava estudando, e ela, crente, a colocação dela, crente, quer dizer, serva de Deus, a colocação dela era a seguinte: não, só namoro com você se você for para a igreja. Antigamente ainda tinha isso, ainda né? Ainda tem hoje, não é? Ainda tem muito hoje. Pouco, mas tem. Ainda tem hoje. E eu falei, eu vou para a igreja. Aí fui para a Igreja Batista Missionária. Ok. É uma igreja pentecostal. Aí, de repente, já aceitei Jesus, aquele procedimento todo. E agora? Não, só namoro com você se você se batizar. E foi assim. Depois, só namoro com você se você vir para a Assembleia de Deus, porque ela era da Assembleia de Deus. Aí eu tive que ir para a Assembleia de Deus. Você foi para a igreja errada, então. Não, a igreja errada. Igreja certa, né? Porque errada para ela. Eu me encontrei com Jesus lá. Errada para ela. Ah, sim, claro. Errada para ela. Ela estava lá cooperando no dia e tal. Então, foi deste jeito. E um encontro chamado, uma revelação gradativa do Evangelho. Eu reputo que a minha conversão foi uma revelação gradativa. O apóstolo Paulo teve uma revelação abortiva, não é? Ou seja, de impacto. E gradativamente o Senhor foi trabalhando na minha vida, de tal modo que vim para São Paulo, não deu certo o casamento com essa pessoa, vim para São Paulo, aos 18 anos já me envolvi com o estudo teológico. Aliás, antes dos 18, eu já estudava ali no Instituto Bíblico Betel, nas Drubas do Nascimento. Ah, ok. Você lembra? Com o pastor Sherlock Souza. Você sabe que eu estudei no Sherlock em 92. Eu havia chegado da Bahia há pouco tempo. Eu estava ajudando o pastor Benedito Pires de Miranda, sim, do Brás, ali na Traipu, na Saúde. Porque eu vim do Otávio Rendeiro, da Bahia, como evangelista solteiro, primeiro da história do Brasil. Uhum. Aí cheguei aqui, fui apresentado por Lupércio. Uhum. Fui direto apresentado para ele. Pastor Lupércio Vegniano. E aí eu fui ajudar na Tarde da Bênção, tinha um argentino que dirigia a Tarde da Bênção, eu fui ajudar na Tarde da Bênção e ele me chamou para ser secretário particular dele. Naquela época a gente tinha o cooperador do pastor. Eu era o cooperador do Lupércio. Sim, sim. E aí eu comecei a ajudar ele, me alçou para ajudar o Miranda. E aí eu fui fazer, porque eu já tinha feito o seminário presbiteriano de 3 anos, por extensão lá na Bahia, que eu ganhei da IPB. Sim, sim. Aí eu peguei e fui fazer o Betel. Cheguei no Betel, fiz 7 meses, eu trabalhava numa empresa de contabilidade na rua, lá na Zona Sul. E depois fui trabalhar no estacionamento de carro à noite, das 11 às 5 da manhã, para poder pagar a faculdade de teologia. Aí o Sherlock descobriu um dia, conversando comigo, me convidou para dar aula de bibliologia.
E aí eu fiquei dando aula 3 ou 4 anos no Betel. Quando fui para estudar, fiquei só um semestre estudando. Que benção. E dei aula lá, quando ainda era naquela descidinha da saída da 23, né? Que eu não lembro o nome da rua. Asdrúbal do Nascimento. Eu não lembro o nome, que agora é um prédio do Brás. Agora é um prédio, exatamente. Eu acho que o Brás vendeu lá. Nem sei. Mas também não é, não é para falar de mim hoje, é para falar do Bittencourt. Não, claro, essa troca de experiência é importante. Mas eu me envolvi com o estudo teológico antes. Estudei nos anos 80, não é? Já estava envolvido com o estudo teológico, aí passei a ministrar aulas em extensões teológicas do próprio Betel. Que eram os núcleos, né? Os núcleos, eu, o pastor Antônio Larentes, e outros servos de Deus nessa caminhada. E Deus foi me moldando, foi trabalhando, tratando a minha vida, e me rendi ao ministério, não é? Coloquei na cabeça, quando cheguei aqui em São Paulo, isso aqui eu gostaria... Antes de você falar isso, te conhecendo um pouquinho, quando você fala me rendi, porque houve um processo de Deus de convencimento. Claro. Não esquece de falar depois sobre isso. Volta o que você estava falando, mas não esquece, porque eu te conheço, essa palavra tem um alça aí. Sim. Então, isso que eu falo agora está ligado à resposta a esta expressão, ou a conceituação desta expressão, me rendi ao ministério, porque quando cheguei aqui em São Paulo, envolvido com o estudo teológico, e tendo na cabeça aquela palavra do meu pai, perdi meu pai aos 12 anos de idade, eu tive que ser homem na marra, homem, aspas, como diz o nortista. Não é? Você era o filho mais velho? Não, o terceiro, não é? De 5. Eu era o terceiro, mas envolvido com as questões lá do meu pai, estudando, e ele dizia sempre que, olha, você vai ser o médico da família, você vai ser o médico da família, você vai ser o médico da família. Então, quando cheguei aqui em São Paulo, eu me rendi ao ministério, deixei de lado essa questão e fui... Saiu da medicina clínica para a medicina da alma. Exatamente, fui para o caminho da teologia, não é? O caminho do estudo, a ciência de Deus e as suas relações que ele mantém com o universo, e Deus abriu as portas. O ministério fluiu, tive apoios nessa caminhada, não só do pastor Antônio Larentes, que era meu parceiro, e era um homem de Deus que me aconselhava muito, ainda, né? Ele está com 80 e poucos anos. Ele está onde agora? Em Vila Alpina. Vila Alpina, mas ele está jubilado. Aliás, já. Não. Ele não jubilou? Não, o substituí lá na igreja de Utinga. Olha só. Em 91, 4 de agosto de 91, nós assumimos a igreja de Utinga no lugar do pastor Antônio Larentes. Ele estava na igreja de Utinga, não é? Eu era secretário do bispo Abner Ferreira em Vila Alpina, primeiro secretário do campo, novinho, primeiro secretário era do pastor campo. Abner. Pastor Abner. Aí ele foi assumir a sede nacional do Ministério Madureira, lá no Rio, e surgiu a questão, quem vai ficar no meu lugar em Vila Alpina? Eu estava na Bahia representando, ali no sul da Bahia, Eunápolis, Teixeira de Freitas. Minha região. Guarapuava. Minha região ali. Por aí, eu estava naquela... Itabela, eu estava naquela região. Itaiaçu. Exatamente. Itajibá. Exatamente. Eu estava representando o bispo Abner lá na região, nas tratativas de algumas questões da obra, não é? E surgiu essa discussão. De repente, o bispo Primaz, o bispo Manuel Ferreira, ligou para mim lá na Bahia. Eu era itinerante, né? Secretário, mas existia uma atividade itinerante. Todos nós éramos, itinerante, né? É verdade. Todos cooperadores de presidente eram itinerantes. É verdade, é verdade. E existe uma diferença, pastor Bittencourt. Quando eu falar só Bittencourt, não é falta de respeito. Fica à vontade. O que acontece? Naquela época, o itinerante não é o que eles dizem ser da década de 90. Sem dúvida. A gente era itinerante de missão. Missão mesmo. Né? Eu me lembro que o Lupércio, eu tive essa oportunidade, eu era garoto, e ele dizia, vai em tal lugar, tirar teu pastor e colocar teu pastor. Essa é a nossa itinerância. Tinha que chegar lá, avivar a igreja, deixar ela incendiada, e no final dizer, esse pastor está saindo, eu estou botando outro. Era uma missão diferente. Era missão. Olha, hoje itinerante é arrecadar oferta pregando por aí. Nós não recebíamos, nós dava oferta quando ia. Verdade. Nós levava subsídio nosso e às vezes do presidente que mandava. É verdade. Eu era secretário do campo, não é? Exercia uma atividade itinerante, evangelística. Eu me lembro como hoje. A primeira vez que eu ministrei, que o pastor Lupércio abriu a oportunidade para ministrarmos no Brás,
Ele me chamou na secretaria, Deus abençoou. Ele disse, meu filho, você é itinerante, né? Eu estou lá como secretário em Vila Alpina. Você vive do altar? Olha a palavra do pastor Lupércio. Falei, eu vivo do altar, vivo do céu, vivo do reino, não é? Ele falou, não, eu quero perguntar se você precisa de ajuda. Falei, pastor Lupércio, eu fico à sua disposição. A gente não ele era fora da curva. Demais. Ele era fora da curva. Aí ele foi lá e nos deu uma oferta. A nossa atividade Eu falo dele, eu choro, porque eu assim, tenho saudade pelo dele. amor de Deus. Era algo, não é? Aí o bispo Manuel Ferreira, você está disposto a cancelar a sua agenda e assumir um trabalho em São Paulo? Eu falei, estou disposto, bispo. Ele falou, então volta para São Paulo. E quando chegamos aqui em São Paulo, você vai assumir a igreja de Utinga no lugar do pastor Antônio Larentes, e o pastor Antônio Larentes assumirá a igreja de Vila Alpina. Está até hoje lá, 84 anos na peleja, e nós há 33 lá em Utinga. E como dizia, me rendi ao ministério, Deus abriu as portas, e aos 32 anos, 31 anos por aí, eu fui fazer Direito em Guarulhos, na Faculdade de Direito de Guarulhos. Na UNG. Não é? Hoje é UNG, né? É UNG. Na FIG. Porque tem na duas FIG, grandes. tá. Tem a Faculdade Integradas de Guarulhos e a UNG. E a UNG. E o bispo Manuel Ferreira, eu perguntei para ele, falou, não, pode fazer. E ele gostava de gente ao lado dele com capacitação para ajudá-lo. Sempre gostou. Nós ajudamos muito o bispo, enquanto pudemos, não é? E ainda hoje nós estamos juntos. Santo André continua em Madureira? Sim, claro, sempre esteve, e eu tenho um compromisso moral e espiritual, uma aliança com o bispo Manuel Ferreira, com a direção nacional, e meu filho assumiu essa aliança. Eu disse para ele, meu filho, Deus me levando, você assume a igreja. Quando Deus te levar, o que suceder de você, assumirá a igreja, mas jamais quebrará a aliança com a casa do bispo Manuel Ferreira. Não é? Então, nós temos essa aliança. Isso é importante. E, independentemente de estrutura jurídica estatutária, entendeu? Se dá ou não liberdade, etc. Então, nós temos esse compromisso, porque o homem que Deus usou, a boca que Deus usou para dizer, volta para São Paulo que você vai assumir um campo, foi ele. Né? Eu costumo dizer uma frase para os meus pastores, nós não podemos viver de network. Que network é o que eu tenho para te oferecer, o que você tem para me oferecer. Nós temos que viver de aliança, porque a substância que eu tenho complementa o que você não tem. É isso daí. E juntos tornamos uma peça só. Opa. Essa é a diferença para mim. E outra, nós somos um povo debaixo de aliança. Sim. Não é? E falar em aliança, eu gosto da passagem de Josué 24. Todas as vezes é a geração da conquista. Josué é a geração da conquista, conquista da terra. E todas as vezes que ele conquistava um alvo, uma região, ele renovava a aliança com o povo. Oh, que maravilha. Sim. Sabe qual é a lição? A lição é, a cada milagre recebido, ou livramento alcançado, ou conquista divina, você tem que renovar o pacto e a aliança com Deus. Não é renovar porque a aliança fica velha, que ela não fica velha nunca. Sim. É você dizer, Senhor, eu me rendo à tua aliança, novamente. Não é? Eu tenho duas questões. Né, isso é forte, viu? Tem duas questões aí que eu gosto muito, né? A primeira é que Josué fazia questão de levantar nessa aliança novos memoriais. Isso. Então ele fazia questão de dizer, ó, tá aqui. Foi por isso. É isso daí. E ele continua marcando a nossa vida, tá com a gente. É isso daí. E a segunda, quando eu casei com a minha esposa, a gente tinha uma aliança menor. E aí, quando nós fizemos os votos, 10 anos, e vai passando, eu falei para ela assim, não vamos... Eu fiquei noivo, dei uma aliança menor. Casei, fiz uma maior. Fizemos o voto de 10 anos, outra maior, mas dentro da mesma. Sim. Eu pego o ouro daquela, mando derreter, junto com mais ouro, e fortalece. E tem um simbolismo todo especial. Para mim, a aliança com Deus não muda. O que ele disse no primeiro dia é o que vai acontecer no último dia. O que ele faz é engrossar a aliança
no meio do processo. Fortalecer a aliança no meio do processo. É isso aí. É isso daí, amado. Você Olha que está benção. ouvindo esse podcast, preste atenção numa coisa que foi dita aqui. O pastor Bittencourt está contando para você que o sucesso dele se dá na nossa linguagem apostólica por manter fidelidade à paternidade. É isso aí. Aquele que o legalizou como pai espiritual, colocando ele à frente do que ele tem, do que ele é hoje ministerialmente, fez com que ele fosse bem-sucedido até hoje. Se você não sabe o que é ter aliança, aprenda. Você pode vencer no seu ministério. Você não precisa se rebelar contra o seu pastor, não precisa se rebelar contra a sua autoridade, não precisa ficar ouvindo esse negócio de evangelho de fariseus, porque tem muita coisa dentro do fariseu da música, que não é do fariseu do que ela diz. Então preste atenção que a paternidade, independente do tempo, da época e da forma como é dita, porque não é porque a Assembleia de Deus tem outra linguagem que ela não exista. Sim, ela está impregnada, a sim. manifestação está aí. A linguagem moderna do que nós chamamos de apostólico não pode invalidar o que é real. E eu, por exemplo, tive um pai que foi Lupercio, como ele teve. É isso aí. Então, se você valorizar isso, vai aperfeiçoar a manifestação de Deus no seu ministério, na sua vida. Isso é maravilhoso, nós ratificamos, apóstolo Mário, e deixamos aqui também uma dica, dos maiores, uma das maiores atitudes ou características do obreiro cristão é a perseverança, não é? Se você olhar o início da igreja primitiva, perseverança estava patente lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E perseverando unanimemente em oração, Deus derramou o Espírito Santo. Então, a perseverança é fundamental. O que quer dizer isso? É raiz, é enraizamento, é base. É estrutura, né? É estrutura, é convicção. Obreiro não é para estar descabeçadamente aí, andando para aqui e para colar, tá certo? Ele precisa ter norte, precisa ter direcionamento, ele precisa ter enraizamento, precisa ser frutífero, eficaz. Onde Deus te colocou? Eu tive uma experiência quando, em 97, mais precisamente em 93, 94, eu fui para a Uni. Fui vice-presidente da Uni, sou da UE, estava no governo. O pastor Lupercio me chamou e disse, você tem que dar um tempo do altar para você cuidar disso. Porque você está se descobrindo. Eu já era muito bem visto no Brás. O senhor está mandando, eu vou obedecer. Sim. Ele falou, vá até onde você aguentar. Certo. E depois você volta e conversa comigo. Tá bom. Fui. Trabalhar com o Emerson Capaz na época, com Covas e tal. Cheguei até onde, eu acho que assim, eu fui eleito vice-presidente da Uni na época, que era a chapa composta em 96 Sim. em Brasília, eu e o Alan de Goiás, o primeiro nome era do MRV e tal, do PCdoB. Chegamos lá, cheguei a um nível que eu sentava com o Covas todo dia. E eu falei, agora eu tenho que voltar lá no Lupercio. E olha em que ninho você estava, né? Sim. MRV, MR8. MR8, meu Deus. Sim. MR8, PCdoB, olha... na verdade, na época, olha Sim. só, na época, eu comecei no movimento estudantil com 11 anos, eu fui presidente do Grêmio, na minha cidade. Quando eu tinha 13 para 14 anos, nós viajamos com um grupo do sul da Bahia, que aí era Eunápolis, Itabuna, Sim, São João sim. do Paraíso, aquela região Sim, toda, sim. e com 34 cidades, e fomos até Salvador e fundamos a UBS da Bahia. Eu tinha 14 anos. Depois desse processo, veio o trabalho que eu fiz ali, aí na época o Antônio Carlos era frequentador da minha família, Luiz Eduardo era amigo do meu pai e tal. Aí vim para São Paulo, depois já de convertido, todo o processo, e aí eu não tinha mais envolvimento com política, eu estava só trabalhando e ministrando. Aí eu fui convidado para trabalhar no Diretório Central dos Estudantes do Mackenzie. Na época o presidente era o Vladito Todd Jardim, do PSDB. E eu já era do PT, porque eu fui do PT desde pequeno. Eu fui daqueles caras que chorava com o Lula lá mesmo. Certo. E aí eu fui nessa ideia até eu chegar no Mackenzie e continuei. Eu era o único petista do Mackenzie. Então essa minha postura no Mackenzie me levou a diretor-geral do Diretório Acadêmico de Economia. E depois eu fui para o DCE também na direção, aí fui para o UES São Paulo e para o vice-presidente da Uni, que eu fui lutando até lá. Quando chegou em 97, por aí, depois da eleição para governador de São Paulo, que o Zé Disseu foi candidato, aí eu me desvinculei completamente do PT, e a convite do governador na época, o Mário, eu fui trabalhar com o Emerson Capaz,
E aí trabalhei com ele no governo nessa linha aí. Uhum. Mas o pastor nunca interferiu, o pastor Roberto sempre respeitou qualquer linha que eu tinha. Sim, sim. E aí em 97 eu voltei, 95, 96 eu voltei e falei, pastor, eu não consigo ficar fora do altar. Eu amo a política e tal, mas eu preciso estar, Que né? benção. Aí ele falou assim, vai ajudar o pastor Benjamin Felipe Rodrigues. Oh, que benção. Quem é? Lá na Assembleia de Perus. Perus. Tá precisando de um líder de jovens, não sei o quê, blá, blá, blá. Fui pra lá, aí ele me colocou aqui em Santa Maria. Eu fiquei na Umadevisma, que era o maior setor da região, né? Eu cuidava de uma área, tinha o Sérgio, que era o líder central, eu era o auxiliar, e continuei ajudando. Em 97, o Lupes me chama na sala dele, tira um estatuto da gaveta, me chama e diz, tá aqui, ó. Registre a sua igreja, abra o seu ministério e filie na convenção de Madureira, porque vai acontecer isso, isso e isso, está na hora de você ter o seu campo, né? Que a gente chamava campo, né? Sim, sim, sim. Não sei se hoje em dia é Até assim. hoje, campo. Tá na hora de você ter o seu campo, você já tem estrutura para isso. Você não era casado, era solteiro, e ele disse, faça isso, mas case. Essa foi as orientação. únicas duas recomendações. E nesse processo eu cometi um erro. Eu estava em Santa Maria, tive um problema na época com o pastor Najib, que me acusaram de algo que eu não tinha feito, e eu trabalhava com o Ortega, que era vereador de São Paulo, e aí eu misturei um pouco a política com a rixa, e acabei saindo, fui ajudar uma igreja independente. Eu fui ungido a pastor, inclusive, nessa igreja, numa convenção de Madureira, mas eu era dessa igreja, Sim, sim. com a bênção do Lupercio. E aí ele falou, você tem que abrir a sua igreja e sair fora disso. Certo. Sai dessa igreja, faz isso e isso. E eu obedeci, e graças a Deus estou onde estou hoje. Mas eu tenho certeza que essa correção de norte só aconteceu porque eu obedeci. Sim, veja que... Senão você não chega onde tem que chegar. Você então saiu da política, envolvido com o altar. Eu estive sempre envolvido com o altar e entrei na política. É esse gancho que eu queria... Na eleição de 2001. Na eleição de 2001, nós estávamos almoçando lá no Brás, à mesa... Na antiga igreja do Brás. Na antiga igreja da... No refeitório, Major Marcelino, depois da escada, sim, lá embaixo. Major Marcelino ali. Aí estava o pastor Lupercio, estava o pastor Ferreira, estava o pastor Genício, o pastor Samuel, o bispo Samuel Ferreira. Eu estava num cantinho lá, Josué de Campos, estava num cantinho lá, ainda almoçando, e o bispo o Manuel Ferreira perguntou, pastor Lupercio, quem a gente vai lançar para deputado esse ano? Esse ano que seria a eleição em 2002, né? Era em novembro. Eleição para deputado estadual. Deputado estadual. Aí o pastor Lupercio... Era a primeira reeleição do Mário Covas? A primeira, era a segunda. Já era a segunda, que o Alckmin continuou vice, né? Aí ele disse, o pastor Lupercio, Ferreira, você que sabe. Ele sempre falava dessa maneira. Aí ele disse, eu já tenho meus candidatos. Ele falou, quem? É o Bittencourt e o Samuel. Eu estava comendo, eu quase me engasguei, que eu nunca imaginei. Né? Não tinha nenhum envolvimento. Não tinha nenhum envolvimento. Aí, certo, Bittencourt? Eu falei, o pastor Ferreira, na época, Não entendi. eu disse, pastor Ferreira, o que o senhor direcionar, eu estou aí para ajudar o bispo Samuel. Porque a gente era assim. Opa! Eles não entendem isso. Entendo. O que o senhor, Hoje a gente fala dos obreiros e não acreditam. Exatamente. Eu sinto falta disso. O que o senhor direcionar, estou à disposição. Eu vou ser, então... mas antes eu perguntei. Eu vou ter que deixar a igreja para me candidatar? Ele falou, não. Eu falei, então, pastor, eu estou à sua disposição, eu confirmo. Vou ser o melhor cabo eleitoral do pastor Samuel Ferreira, porque o projeto inicial era esse. Eu saía candidato a federal, na chapa do pastor, do evangelista Apolinário, que partiu para o senhor, e Samuel sairia a estadual. Aí aconteceu outras coisas que dariam outro podcast. Resultado, 3 dias ou 2 dias antes da convenção do partido, lá na Assembleia Legislativa, o pastor Samuel Ferreira, hoje bispo Samuel Ferreira, me ligou, meu filho, a orientação é essa, você vai deixar de ser candidato a federal para ser estadual no meu lugar e vamos para cima. Eu com a campanha já espalhada no estado, o Apolinário me ajudando. Imagine você que conhece política, a chapa. Isso é jogada do Bittencourt, começaram a me acusar, isso é jogada do Bittencourt, não sei o quê. Resultado,
Conseguimos Elegeram os dois, o Capulinari também foi eleito. Exatamente. Reeleito, né? Ele já era deputado. Né? Já era. Conseguimos, então... ele tinha saído de vereador em 98. Isso. Ele saiu de vereador em 98. Não, nessa oportunidade 96. Ele saiu candidato ao governo. Na época ele tinha deixado a presidência da Assembleia por um tempo. Exatamente, né? Por isso que ele segurou a chapa, segurou lá a legenda. Eu saí candidato estadual, Deus nos honrou com quase 36 mil votos, né? Naquela oportunidade. E aí depois veio o segundo mandato, terceiro mandato, quarto mandato. Na quarta eleição eu fiquei como primeiro suplente, assumi uma parte do quarto mandato e estamos aí até hoje. E como foi o pastor deputado? Pois bem. Não deputado pastor? Sim, pastor deputado. Nós pedi a Deus, falei, Senhor, se tu estiveres, como tu estás nessa caminhada, nessa condução, eu vou pedir, não me tome por abelhudo, vou pedir algumas coisas. A primeira, Senhor, não me permita perder a marca do pastorado, a marca de pastor. Eu não quero entrar numa igreja ou em qualquer reunião. Olha, está chegando o deputado, está chegando... Eu quero está chegando o pastor Bittencourt, né? E Deus me permitiu isso. E outra até coisa, hoje, né? Eu testifico isso até hoje. Eu testifico isso e digo para todos que estão nos assistindo que nós, como deputado e nas prerrogativas do cargo, você tem respeito. Mas o respeito maior que eu detinha na atividade parlamentar, na Assembleia, não é porque eu era deputado, mas também é porque eu era pastor. Aliás, porque eu era pastor. E sempre fui, estou pastor, serei sempre, não é? Eu falei uma coisa... E isso me enchia, enobrece. Me enchia de... Não é? Tanto é que sempre fiquei na base do governo, fui vice-líder do governo Alckmin, ajudei muito o Alckmin, presidi 4 CPIs ao longo dessa história, 4 CPIs, poderia falar aqui dos resultados que obtivemos. Passamos o governo Serra, governo Alckmin, reeleição, governo Serra, ajudamos e Deus me honrou em sair da Assembleia com a marca do pastorado. E com muitas normas e leis. Você que está assistindo, preste atenção. Lá do Nordeste, vem para São Paulo, filho com mãe solteira porque o pai havia falecido, tentando vencer na vida como a maioria dos nordestinos e norte, vieram para São Paulo na década de 60 e 70, estudou, foi se dedicar ao ministério, sua obediência, veja a marca do homem de Deus. O que muita gente hoje chama de subserviência à igreja, era obediência ao ministério da paternidade. Hoje existe uma linguística, Bittencourt, usada no meio que eu frequento com mais amplitude que o apostólico, que diz, você tem que obedecer ao apóstolo, que o apóstolo é o pai espiritual. Era a mesma coisa que a gente fazia antigamente. Só mudava o nome. Exatamente. Era o pastor A, B ou C. Exatamente. É a mesma coisa. Às vezes a gente quer modernizar o que já existe. Essa que é a verdade. E aí é importante você que está assistindo entender isso, que o sucesso de ter levado o pastor virar deputado, e depois de deputado continuar pastor, é a obediência. É isso aí. É a aliança. Se você tiver isso, se você tiver esse entendimento, hoje em dia você chega para um obreiro na igreja e fala para ele assim, vai fazer tal coisa. Por quê? Pra quê? Na nossa época não tinha isso. Eu ouvi uma vez uma frase de um pastor, ele era, estou tentando lembrar o nome dele. Da Assembleia de Deus, ele era o segundo do Decaso, não do Fernando, do Decaso Takayama. Ele era um moreno, forte, e ele disse assim, a gente estava num congresso, eu fui pregar nesse congresso, numa sexta-feira, eu pregava bem, rapaz, eu fui pregar na sexta, Takayama no sábado, e o Napoleão domingo de manhã e domingo de noite. Então eu estava numa fase boa. Hoje eu não prego mais, mas eu pregava bem, eu fazia um barulho. E aí eu vi ele falando, mandando um rapaz fazer algo, e o rapaz disse assim, não vou fazer agora, daqui a pouco. Aí esse rapaz chamou ele, esse pastor chamou ele e falou, você não viu que o pastor de casa mandou você fazer? Soldado mandado não paga a culpa do crime, vai e obedece. Eu tinha 20 e poucos, até hoje eu guardo isso na cabeça. O obreiro que obedece o que você manda sem questionar, é igual que obedece a Deus. Vai lá e dá a volta no muro. Fazer o quê? Dá a volta no muro. Obedece. O resultado, né? A glória eu sempre digo que é de Deus e a honra dos homens.
Deus sempre vai dar honra a quem obedece. Isso é verdade. O segredo, não é, da vitória é a obediência, não é? Se você ler Hebreus 11, verso 8, Sim. Pela fé, Abraão, não é? Pela fé, Abraão, sendo chamado, a segunda palavra na sequência do chamado é obedeceu, não é? Indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Meu amado, eis aí o segredo. Tem convicção que é chamado? Obedeça. A palavra obedecer no original é upotasso. É uma expressão que quer dizer sujeição. E é sujeição a uma ordem superior, é sujeição a uma ordem superior, é uma sujeição respondendo ativamente a uma ordem dada e, em terceiro lugar, sem reclamar. Porque quem obedece reclamando, se esbravejando, a gente fala no direito, no esperneande, o jus esperneandi, o direito de espernear, não é? O direito de reclamar, não recebe a bênção, não é? Então essa é a linha. E, apóstolo, olha, eu estou feliz, muito obrigado pelo espaço, estou à sua disposição, não é? Quero aqui incentivar todos que estão nos assistindo que os propósitos de Deus jamais serão malogrados, a promessa de Deus jamais será frustrada na nossa vida, não é? Independente do nosso estado de depravação moral, pecaminosidade originária, mas nós temos em Cristo a restauração disso tudo. E a estabilidade de segurança que estamos no caminho certo. Me fala um pouco, pastor, dessa experiência do pastor deputado, de alguma situação que você se viu como deputado e nos cargos que exerceu, nas comissões, foram muitas coisas maravilhosas que você fez como deputado, como Daniel. Agora eu estou numa situação que eu tenho que ficar firme. Sim. E o milagre de Deus se manifestou, algo que possa ser contado como testemunho para que essa pessoa que está... Porque sabe o que acontece hoje? Nós temos muito pouco na igreja gente investindo em jovens para ser político. É isso mesmo. A gente quer que os filhos sejam... as mães não querem mais que sejam pastores, quer que os filhos sejam advogados, sejam médicos, doutor, tudo, menos pastor. Sim. Então, dentro dessa questão, eu tenho dito, nós temos que ter jovens que tenham aptidão para a política. Sim, sim, e a igreja tem que apoiar, assim como ajuda os melhores quadros para fazer isso. É bom a gente explicar que existe... Eu falei isso para um amigo num múltiplo podcast que eu gravei, o André, que eu disse para ele, Daniel, André, você não me representa. Você representa o Senhor. É isso aí, no meu lugar. Não representa a mim, você representa o Senhor. O reino. E o representar o Senhor vai fazer com que eu seja beneficiado. É isso daí, representando o reino. E eu sei que o José Bittencourt, CNPJ, José Domingos Bittencourt, sim. representou o Senhor como pastor na Assembleia em muitos momentos. E é importante te contar para esse jovem que sonha em ser político, porque todo mundo fala, não, é só corrupto, é só ladrão. Não, peraí. Exatamente. Você vai ver que tem gente honesta que passou por lá, que está no meio e que tem testemunhos maravilhosos para contar. Entrou de cabeça erguida e saiu de cabeça erguida. Entrou sem mancha e saiu sem mancha. Entrou com a marca de pastor e saiu com a marca de pastor. Para a sua resposta, eu tenho uma frase: não declinar princípios. No embate legislativo, na produção legislativa, na discussão legislativa e nas questões mais caras para a sociedade, você jamais deve abrir mão dos princípios. Então, essa é a linha. Conta um testemunho, pastor. Não abrir mão de princípios. Vê se lembra de algo assim, rapaz, impactante, olha, porque foi tanta coisa. Eu vou falar de um. Me permita, não vou declinar nomes. Não, tranquilo. Claro. Mas olha... Deixa essa parte para mim. Tá certo. 2014, a Copa do Mundo estava para ser instalada aqui no Brasil. E todo o Legislativo Municipal, Estadual e Federal trabalhando para produzir normas que desse apoio à Copa do Mundo. Uma delas aqui em São Paulo era a liberação
da cerveja e de bebida alcoólica dentro dos estádios da Copa do Mundo. Eu levantei a bandeira e disse de forma alguma. Não é? Eu não posso abrir mão do princípio. Nós quase foi morto por causa disso. Pelo amor de Deus. Agora, eu tive do lado que chegava para mim dizendo, Bittencourt, o projeto é do governo, o líder do governo está apoiando, eu sei que você tem um pensamento contrário, eu tô a favor de você, mas não posso votar contra não posso você. votar. Sabe o que aconteceu? Eu poderia citar aqui Bruno Covas. Bruno Covas é um político de alta grandeza, aliás, da estirpe, da raiz de Mário Covas. Bruno Covas. Outro político, Orlando Morando, Carlos Alberto Bezerra. Esses homens falavam para mim, olha, Bittencourt, eu estou contigo. Eu ia para a tribuna discursar contra... Nós perdemos 40 e tantos a 20 e poucos votos, 25 por aí, de um colegiado de 94. Nós perdemos, mas perdemos com sentimento de vitória. E deixamos a marca, não negociamos. Fomos assediados em relação a outras coisas que não convém falar aqui, claro. Mas não declinamos princípio. É um exemplo, talvez, superficial, mas de grande importância para nós. Eu estou fazendo uma análise dos 3 maiores, da estátua de Daniel. Então eu estou dando uma estudada desde até o Império Greco-Romano, que para mim foi um dos maiores, ou o maior do mundo. Sim. Não consigo ver um outro que tenha tido tanta influência e força. Teve loucos, mas foi um império Sim. que criou o moldal que temos hoje. Hoje Claro. o maior império do mundo é o americano. Por quê? Por causa da língua. Que é uma estratégia fenícia, que é uma estratégia do Império Greco-Romano, de todo mundo que era colonizado, adora o seu Deus, mas fala grego. É isso aí. Então, assim, para mim, a leitura de capacitação de comunicação e cultura que foi implementada pelo Império Romano depois que se juntou o greco, é modelo para o mundo inteiro. Quem quiser tem que fazer isso. Sim. E eu estou estudando essas histórias de Daniel. E existe um momento na vida de Daniel, da cova, que não só a cova em si, mas quando eles prendem Daniel, ele sabia que seria preso. Ele sabia que tinha que descumprir. Talvez, no fundo, Daniel esperasse que o rei tivesse um vacilo, dissesse, não, eu vou revogar o meu decreto. Mas ele não podia, porque o rei era subordinado a um outro rei. Sim, sim. Né? Dário era subordinado, não me engano, a Tiro, não me lembro agora. E aí o que acontece? Se ele descumprisse, o outro dizia, então eu vou tirar você, que você perdeu o controle. Sim. E aí quando ele vai colocar Daniel, ela diz, Daniel, como vai ser agora? Daniel disse, rei, eu sou fiel. Se o meu Deus quiser, Isso aí. não vai acontecer nada. Mas se ele não quiser também, não tem problema. Eu estou com ele. É isso aí. Né? E essa foi uma das conversas, outra foi sobre o Rodoanel. Então, essas 2 conversas que eu estive presente, seu nome foi mencionado. E aí, na hora, eu falei, agora eu quero ver se o Bittencourt é do jogo deles ou não. Porque eu estava sentado ali naquela minha função assessorista, observando qual seria o comando para as atividades. Eu era um peão, trabalhava naquilo. E aí eu vi eles falando, não, Bittencourt não conta com o voto dele para isso, que ele não vai assinar isso, porque não tem como pagar para ele. Eles, literalmente, como assim não? Porque ele não vai receber, não tem como dar para ele, ele não vai aceitar, ele não faz por dinheiro. A pessoa chegou a dizer isso, ele não vai fazer por dinheiro. E aí eu falei, pô, legal. E não foi nenhuma nem 2 vezes esse fato, né? Eu presenciei 2 reuniões do alto escalão falarem isso de você sem você estar. Então, e isso, para mim, assim, me faz ter orgulho de dizer, o pastor Bittencourt é um homem de Deus. Porque é isso que valida. Então, quem está em casa assistindo a gente, quem está assistindo, a ideia desse podcast você pode ser um político honesto, você pode ser uma pessoa que exerça, inclusive, uma influência poderosa na política. Nós estamos precisando de quadros para a próxima geração. Estamos precisando de quadros. E se nós, porque o pastor Zé Bittencourt já está com quase todos os cabelos brancos. Ele está pintando, gente, está fazendo luzes. 16 anos, não está fazendo luzes. Não estou pintando ainda, não. Natural. Mas né? já eu me assumo. Agora vai ser candidato a vereador pela cidade de São Paulo para cumprir hoje, para né? cumprir uma agenda política de um grupo, né?
meu amigo, meu irmão, e eu torço para que ele se eleja, que ele ganhe a eleição. Se você quiser procurá-lo, depois já está aqui no GC, o contato dele, o telefone, você vai entrar em contato, mas tem menos vida para frente do que teve para trás. E nós precisamos criar outros Bittencourt. É verdade, é. Você sabe que a minha ansiedade, porque eu amo política. Se percebe, meu amado, né? Aliás, a política é a arte do bem comum. Sim. Hoje você não faz nada sem Eu costumo dizer que eu sou casado com a igreja e a política é minha amante. E a conversa. Eu não consigo ver sem. E a conversa. Além do mais, você hoje tem política de diversas espécies, né? Hoje Política é mais econômica. hoje é diversificado. Exatamente. Antigamente, quando a gente fala a política esportiva, só política, né? a política eclesiástica. Aliás, eu deixo aqui uma sugestão para você fazer um podcast só sobre a natureza da política, não é? E os tipos de políticas que existem hoje. A política eclesiástica, tá certo? Ela, não vou dizer que ela se assemelha à política secular, porque os princípios são diferentes. Sim. Tá certo? Mas é difícil falar sobre isso, hein, não é difícil, não. É só você. Publicamente. Não é difícil. Porque, não. Infelizmente. Você fala de forma metafórica, figurada. Ok. Você entendeu? Aí eu deixo para os sábios. Eu não tenho essa capacidade ainda. Mas ainda. A gente precisa discutir essas questões internas. Sim. Entendeu? E precisa discutir que existe política eclesiástica no nosso meio. Entendeu? Se Deus permitir, eu estou assumindo um programa numa TV, um programa de debate. Eu vou propor, que é uma TV só evangélica. Pois é. Vou propor esse debate aí. Porque isso traz para a população amplitude de conhecimento. Ou seja, o pessoal, eu não entro na política. Mas você já é um ser político, você já faz política em todas as áreas. Tem política educacional, política econômica, política esportiva. Meu amado, nós não fugimos disso, não é? Querendo ou não, estamos. Estamos, e nós estamos inseridos aí num contexto social que demanda você ter posicionamentos. Aliás, nós agimos comissivamente e omissivamente. E temos que fazer... A omissão também é uma culpa. Claro, temos que fazer lastreado em princípios, né? Em ideais que não são removidos e não são... o tempo não atinge. Não é? Nós temos que ter essa visão. Né? Dentro disso que você está puxando o assunto, já que está puxando o assunto, eu vou cutucar. Não pode provocar. Sim. Dentro dessa questão da política eclesiástica, não entrando na questão da apologética em si, nós temos hoje uma miscelânea com relação à igreja evangélica que dá voz a, como essa música dessa menina da Aimee, dá voz a coisas que nem são... Por exemplo, Marajó não é culpa da igreja. A igreja faz muita coisa em Marajó há muitos anos, mas por causa da música criou essa ceneuma. Sim. Você acha que as instituições evangélicas, que, por exemplo, me fez quase chorar falar do Lupécio hoje aqui, né? Às vezes eu tenho alguns amigos da Quadrangular, que são mais amigos, que a gente tem amigos que são chegados. Sim. Eles brincam comigo, você lá no fundo continua um assembleano, né? Uhum. Aliás, uma vez assembleano, irmão. Parece que é igual corintiano, não deixa de ser verdade. Tô brincando. Não, mas é verdade, verdade isso. De vez em quando eu mando o hino da harpa na igreja, não tem problema nenhum com isso. Que legal. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente não está perdendo essa identidade que tinha como igreja denominacional. Por exemplo, você pega hoje uma presbiteriana do Brasil, ela continua sendo a presbiteriana do Brasil. Apesar de hoje o maior expoente dela em São Paulo, não sei no Brasil, mas em São Paulo, o seu Hernando Dias Lopes, e está indo para uma linha de que eu sou eclético em todos os ambientes, né? Mesmo mantendo a mesma linha, e na linha doutrinária Augusto Nicodemos, a presbiteriana, na Assembleia de Deus em si, que para mim é isso que eu entendo como denominacional, quando Deus estabelece um princípio denominacional, é uma instituição que vai influenciar uma nação. Não é só uma igreja local, de bairro. Não se perdeu demais essa identidade assembleana? Não se está muito vulgarizado? Eu não estou falando nem das igrejas independentes, eu estou falando hoje de, por exemplo,
Quando eu era da Assembleia de Deus de Madureira, que eu vim da Bahia, e eu entrei em Madureira pro Pérez, eu falava, eu sou de Madureira. Hoje, o que é Madureira? Você não sabe qual é a identidade de Madureira. Você tem hoje algumas igrejas e ministérios de campo que você respeita os líderes e a igreja tem uma identidade, porque eu gosto de gente que diz, eu sou isso, sou isso. Olha, o que você me diz disso? Olha, o que você entende? Nós lutamos para que a igreja ela tenha a sua identidade, não perca a sua identidade. Eu estou falando igreja... não estou nem falando do seu campo, estou falando do modo igreja geral. Denominação. Claro. Né? Nós temos uma visão de um pentecostalismo clássico, histórico, com todo respeito aos nossos irmãos reformados. Sim. Essa celeuma de discussão calvinista, arminiano, meu amado, isso cansativo e exaurido. Exatamente. Então você tem que respeitar os irmãos reformados, respeitar os pentecostais históricos, respeitar os neopentecostais, os dos neopentecostais. Agora, né, pastor? Do neo. Hoje nós estamos aí, cada um tem a sua. Agora, você falou uma coisa aí que é basilar. A denominação ela é fundada, ela é institucionalizada com base numa roupagem doutrinária e litúrgica. Tá certo? Ela não tem pode... sua própria cultura. Exatamente. Ela não pode, ao longo do tempo, ir se, por assim dizer, despindo dessa roupagem doutrinária e litúrgica. Mas a Assembleia de Deus hoje não perdeu isso? Bem, aí, a nossa tratativa, a nossa postulação, eu vou dizer a minha experiência no campo lá de Utinga... É referência. Nós primamos por essa identidade. Uma coisa é a igreja, identidade neotestamentária, bíblica. Outra coisa é identidade denominacional. Sim. Entendeu? Claro. Que tem, como disse, essa roupagem inicial, institucional, doutrinária, confessional e litúrgica. E por aí vai. Sim. Que não pode perder. Sim. Se for o caso de a igreja ter uma roupagem doutrinária neotestamentária, pelo amor de Deus, ótimo, não é? Litúrgica, conservar os padrões litúrgicos do início da igreja, de adoração. É isso, de adoração, tá certo? Eu, quando vejo a Assembleia de Deus sem coral, sem uma orquestra, sem irmão do ciclo de oração, sem a juventude, sem um departamento infantil, sem escola bíblica dominical. Como é que uma Assembleia tem escola bíblica? Pois é. Aí não é Assembleia? Não é Assembleia. A escola bíblica dominical é a ferramenta, é uma ferramenta poderosa para a evangelização. E hoje tem a EBD Web. Pode ter. Hoje, Pois todo mundo estudando em casa. Pode dar aula de escola dominical assim. Sim, mas não se abre mão da presencial. Sim. Não é? Tem uma discussão teológica. A comunhão está muito atrelada à presença. A presença de Deus é a presença do irmão. Os laços, a koinonia. Entre laços físicos. É claro. Não é. A igreja digital, com todo respeito, eu não aceito essa expressão, exatamente. Não existe. Igreja digital. Tem uma discussão teológica que eu tô tendo com alguns amigos desse meu meio, que é o seguinte: quando Paulo fala sobre, se não me engano, capítulo 3, sobre somos templo, porque ele é que faz essa expressão e a tradução vai para essa linha. Sim. Aquele templo que Paulo está falando não é o templo edifício. Sim. É o templo no sentido de que ele estava dizendo a um público eclético, politeísta, e dizendo, aonde você for, representa o Deus que você serve. Exatamente. Não que ele vai morar onde você mora. Em você ele não vai morar... não, posso assistir em casa porque Deus mora em mim. Não, Deus não mora em você, não. Deus mora para se manifestar no templo. Exato. Não existe na Bíblia nenhum... Deus se manifesta a um homem para mudá-lo e convergi-lo à comunhão dos outros. Exatamente, Sempre vi assim. Nós estamos discutindo isso aí. Não, tá Tem um certo. grupo escrevendo sobre isso, a gente está fazendo a discussão. O que muito me causa receio, que não é meu, é do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, 3, mas temo que, nos últimos tempos, assim como Satanás enganou Eva,
de alguma forma sejam corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. É texto lindo, maravilhoso. O medo do apóstolo Paulo, o receio, que a palavra é... Que era uma igreja temor, que não era igreja, você sabe, né? Sim, Coríntios sim, não era igreja. Sim. Era um monte de gente se reunindo, não tinha igreja instituída, ele estava lá para organizar. Mas a palavra, ela se aplica também a nós hoje. O receio do apóstolo, você entendeu? Era que o Satanás, nos últimos tempos, utilizasse a sua arma primitiva, a sua sempre arma, que é o engano, entendeu? E nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Evangelho é simples. Nós devemos mergulhar nas profundezas da simplicidade que há em Cristo Jesus. É isso mesmo. E quem isso faz, pratica o evangelho. Não importa o título que você tem, o nome da igreja, você faz isso, está feito. Pratica o evangelho por excelência e não tem um cristianismo com rachadura. Eu vou falar uma coisa, pastor, eu sei que é difícil para ti falar sobre isso, porque você está na Assembleia. E você é da Assembleia. E você é um dos poucos que representa muito bem a Assembleia de Deus. Mas ela hoje está caminhando numa direção, eu digo algumas partes importantes da denominação, não vamos entrar em meandros da política interna disso, de forma muito equivocada. Eu vejo, e isso acaba gerando outras coisas. Você falou como é que eu vejo a Assembleia de Deus do Madureira. Em todos os campos, tem pastor que tem uma mente mais aberta, outros têm uma mente mais fechada, outros têm uma mente mais ampliada. Agora, como não pode perder a origem. Não pode perder a origem. Madureira luta por isso, exatamente. O Ministério do Belém é um ministério que luta por isso. A Assembleia de Deus no Brasil luta. E o receio, como eu estava dizendo, que o apóstolo Paulo tinha, e que nós, nos últimos dias, se Paulo tivesse vivo, ele ia dizer, olha, o engano hoje eu posso falar, né, Vaz? Claro, perfeitamente. É a teologia do evangelho da confissão positiva. É a teologia da prosperidade. Do egocentrismo. É a teologia do egocentrismo, o homocentrismo. O humanismo exacerbado da igreja. Exatamente. E aí vai, né, meu irmão? Você vai dizer, pastor, você é contra a prosperidade? De forma alguma. José, um homem próspero... Só definiu o que é prosperidade. Exatamente. Um homem próspero, preso, 13 anos lá, vivendo numa situação complicada, sem ter absolutamente nada, vendido como escravo, mas tinha a promessa da prosperidade sobre a sua vida. É a partir daí. Pastor, eu tenho dito uma frase que tem marcado a nossa igreja local, e a nossa rede de igrejas hoje não somos muitos, estamos chegando a quase 100 aí, mas trabalhando. Eu tenho dito, nós não somos o reino de uma tribo. Somos a tribo de um reino. Isso aí. Temos nossa cultura, nossa identidade, nossa forma de agir, nosso jeito de pensar, mas não podemos perder o básico. Jesus é o que é. Amém. Ele não precisa de variante. Você não precisa rechear ele. Só fala o que ele é. Exatamente. Né? E aí... Aliás, Pedro fala isso. 1 Pedro 2,9. Sim. Olha, vós sois a geração eleita, Sim. o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis aí o modelo de quem quer pregar o evangelho. Anunciar as virtudes de Jesus. Só isso. Não precisa falar nada. Nada. Só fala das virtudes que você cumpriu a missão. Isso que você está ouvindo é o pastor José Bittencourt, 3 vezes deputado estadual, 4 vezes na verdade, porque ele assumiu um período, presidente de várias comissões, um homem respeitado no meio político, que era pastor, esteve pastor, deputado, e continua pastor e vai continuar no projeto de Deus no Legislativo, na cidade de São Paulo, que você pode procurá-lo. Se você está na região do ABC, vá conhecer a Assembleia de Deus do Tinga. O pastor Zé Bittencourt não é bonito como o Arthur, como o outro filho dele, que eu esqueci o nome agora, a minha filha, Cíntia. A Cíntia. Não é bonito como ele, esse casal maravilhoso, mas é um homem de Deus. Amém. E você vai ter uma palavra abençoada e vai ser edificado. E se você tem uma história como a dele e acredita que o Senhor quer te usar,
ande na paternidade. Olha, se eu tivesse escolhido um apóstolo para falar sobre paternidade, não teria dado tão certo. Porque todos os pontos importantes que ele colocou se deu por resultado da obediência à autoridade espiritual, à autoridade ministerial, à paternidade, que é a marca do seu sucesso, como está sendo agora cumprir esse chamado como candidato em São Paulo. Eu quero que você assista esse podcast, clica aqui embaixo no compartilhar, clica no sininho, fale com o pastor José Bittencourt através das redes sociais dele, que está aparecendo aí embaixo no GC. E não se esqueça, você será abençoado com êxito, não com o sucesso que o mundo tem para você, mas com o êxito que Deus tem para a sua vida. Eu agradeço, pastor José Bittencourt, sua presença enobrece a minha vida, Obrigado. a minha existência, Obrigado, enobrece a minha fé, enobrece aquilo que eu acredito. Eu olho para ti, vou dizer isso olhando nos seus olhos. Eu olho para ti e vejo o meu futuro espelhado em esperança em um homem de tanta honra e de tanto respeito diante de Deus e daquilo tudo que eu ouço e sempre ouvi a respeito de ti. Muito obrigado, suas considerações Amado, e sua mensagem aos nossos irmãos. Amado, querido apóstolo Mário Alberto, nós reunimos tudo isso, todas as honrarias e respeito que o irmão dispensou a nós e depositamos nos pés de Jesus, que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seguimos nesta direção. Você que está nos assistindo, não esqueça, pinça as lições desse podcast, coloca como princípio de vida e, mais ainda, desde que, como são, esteiados e baseados, fundamentados nas Escrituras Sagradas. Olha, sigamos firmes, vamos avante. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe você e até a próxima. Sensacional. Obrigado, seu querido. discípulo Madureira.